Bom, vou falar a biografia de Ângelo Alberto Muggio. Ele nasceu em 8 de agosto de 1907 em Cataguases, Minas Gerais, mas se mudou para BH bem pequeno e viveu sua infância e adolescência na capital mineira. Uma coisa que é legal de ressaltar é que nessa época BH tinha acabado de ser construída, então ele já teve contato com vários aspectos modernistas, que foram inspirados nas cidades europeias do século XIX, como amplas avenidas e quadras de formato quadrado ou retangular. Logo após isso, em 1926, Muggio entrou para a Faculdade Nacional de Belas Artes, no qual se graduou em 1931 e se mudou para o Rio. Vale ressaltar também que nessa época o Rio estava em um período de grandes reformas, que puderam ser entendidas e analisadas por Muggio enquanto estudante de arquitetura. E durante seu crescimento e graduação, Ângelo Alberto Muggio estava envolto da modernização e dos ideais positivistas. Como dito, vou parafrasear agora o Bernard Cunha Rodrigues, modernização era a palavra de ordem nas cidades onde Muggio viveu. Tendo isso, de forma consciente, quando ele era pequeno, ou não, como estudante de arquitetura, influenciado em suas escolhas arquitetônicas nas próximas décadas, principalmente no que diz respeito ao Art Deco, que se mostrava uma alternativa possível de modernização. Durante sua graduação, Muggio se deparou com influências neocoloniais, tanto de dentro quanto de fora da faculdade. E só para dar um leve contexto, nessa época o curso de arquitetura era dividido em duas etapas. A primeira, que era o curso geral, que era mais relacionado a habilidades teóricas e artísticas, e o segundo, que era um curso mais direcionado ao projeto de edificações. E nesse último, existiam dois concursos que você poderia fazer, o de grau médio e de grau máximo, que atribuíam o título de construtor civil e engenheiro arquiteto, respectivamente. Nesse último, caso fosse aprovado. Nesse último, Muggio recebeu a medalha de ouro em seu trabalho de grau máximo, que concorreu ao concurso de 1932, cujo tema era um edifício para correios e telégrafos do Rio de Janeiro. E através desse projeto, ele definiu seus 3 princípios, que eram a verdade, a beleza e a identidade. Em seu último ano de graduação, Muggio viveu a reforma modernista do ensino de arquitetura realizada por Lúcio Costa, em 1930. Mas por ser um aluno mais para frente, ele não sofreu tantos os impactos que um aluno mais iniciante teria. Isso é importante porque criou outro ateliê na escola e anteriormente tinha somente o do professor Arquimedes Memória. Isso de novo é importante, porque esse professor tinha elaborado vários projetos com a linguagem Art Deco, o que provavelmente influenciou a escolha de projetos de grau máximo elaborado por Muggio. Em resumo, durante a sua graduação, inúmeros estilos e linguagens estavam vigentes, sendo uma preocupação do próprio Muggio em ter uma expressão própria diante de tantos estilos vigentes. Logo depois de formado, Muggio projetou 2 edifícios, o Cine Teatro Brasil, de 1932, e o Ibaté, de 1935, ambos no estilo Art Deco. Depois, o arquiteto volta então para BH para lecionar na Escola de Arquitetura de Belo Horizonte, a UFMG, recém-criada. Em 1934, Muggio participou da Comissão Técnica Construtiva da cidade de BH, que buscava um plano para regular o crescimento exagerado da capital mineira. De 1932 a 1939, então, Muggio produziu projetos referentes ao estilo Art Deco, período em que trabalhou no Ministério da Agricultura. E depois fez projetos no estilo neocolonial, que é o exemplo dos parques nacionais. E vou parafrasear ele de novo, que, segundo ele, predomina o estilo colonial, que é o que mais se adapta aos imperativos do nosso clima e permite aproveitamento econômico do material disponível no próprio setor do trabalho. Inclusive, durante a década de 1940, Muggio trabalhou quase que exclusivamente no projeto e na construção dos parques nacionais, o que representou uma oportunidade de estudo e experimentação para o arquiteto, considerando que esse tipo de projeto não existia no Brasil. Inclusive, o projeto dos parques nacionais tem como principal estilo arquitetônico neocolonial, que, juntamente aos aspectos rústicos, foram responsáveis por garantir uma identidade aos conjuntos projetados, espelhada numa expressão nacional. Muggio continuou utilizando a linguagem neocolonial durante a década de 1940, enquanto ainda trabalhava no Ministério da Agricultura. Já nos anos de 1950, ele aprofundou seus estudos na arquitetura rural, e o que, em 1962, resultou na tese e análise do Belo. Não foram encontradas datas específicas,
mas Murgel foi professor catedrático e vice-diretor da Faculdade de Arquitetura da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Por fim, Ângelo Alberto Murgel faleceu em 20 de agosto de 1978, no Rio de Janeiro.